A gente sempre traz aí uma celebridade, ou É, não, para a gente falar sobre o mapa astral. O pessoal é, conhecer o meu trabalho, conhecer a pessoa um pouquinho mais a fundo. é isso mesmo. E hoje a gente vai fazer, né? Você fez o mapa astral do Pablo Marçal, né? Você vai falar um pouquinho sobre ele, então. Isso, vou falar sobre ele, que é um empreendedor palestrante, né? Bem voltado para a área financeira. Ele ficou conhecido aí por uma confusão que aconteceu no Pico dos Marins. Eu não entendi a história direito, não sei se ele estava levando o pessoal para fazer como se fosse um retiro ou uma oração, não lembro o que que era, porque na verdade hoje eu nem relembrei essa história, mas eu lembro que era algo assim. E chegou lá, depois eles não conseguiram voltar, se perderam, aí teve que chamar bombeiro para ir resgatar, aquele caos, né? É, Tudo por causa de uma ideia dele. Você lembra dessa história que eu, teve? eu lembro, não sei exatamente o porquê ele estava levando as pessoas, mas eu sei que aconteceu isso, né? E aí saiu agora há pouco tempo que ele está proibido, né, de levar pessoas para esse lugar, Sério? por causa de aconteceu. Foi uma determinação da justiça, sabe? Há pouco tempo saiu Não na mídia sabia. isso. Que ele não pode levar ninguém para esse lugar dessa forma aí, né? Por causa do problema, que se perderam, parece que foi, não conseguiram voltar, né? É, e aí teve que o bombeiro, eu lembro que acho que foi até helicóptero na época, Uhum, para tirar ele de lá, alguma coisa. Ele é bem polêmico, né? ele é. Ele é Aham. bem. A gente, assim, na alquimia, a gente vê muito sobre os elementos, né? Fogo, terra, água e ar. E ele assim, o ideal é que você tenha 5 pontos para cada um, e ele é 10 pontos de fogo. Então, Hum, assim, ele é movido muito por iniciativa, ele deve ser uma pessoa bem impulsiva, e isso que leva ele para o sucesso. Porque, assim, sim. ele não tem nem terra, né, que é o aterramento, que é conquistar, ter, ele tem 1 ponto. Então, assim, ele é movido por tanta emoção que no fim dá certo, ele conquista o que ele quer de tão persuasivo, a emoção dele é tão mais forte, o fogo, a iniciativa dele é tão mais forte que ele acaba conseguindo ou vencendo as pessoas pelo cansaço. Tá. Entendi. Aquela pessoa persistente que tenta, tenta, tenta até que consegue, é isso? Ele consegue, ele tem o poder da persuasão. Uhum, entendi. Assim. E deu Ele muito tem trabalho para você fazer o mapa dele ou foi uma coisa mais fácil, mais simples? não foi tão simples, né? Eu tive que fazer algumas pesquisas, principalmente sobre o nascimento dos filhos, do casamento, que isso e sobre a personalidade dele. Eu particularmente não conhecia muito, eu conhecia mais pelo. Vai ser até engraçado, pelos memes que ele gerou, Hum, muito mais pelos memes que ele gerou do que como profissional, né? E aí eu tive que fazer uma pesquisa mais a fundo de algumas coisas para poder saber um pouquinho mais sobre ele, né? Como para poder calcular o horário, conseguir chegar num horário, né? Conseguir fazer os cálculos, fazer tudo certinho e eu cheguei a um horário que deu certinho por conta dele ser pai e ter muitos filhos. Ele tem 4 filhos, não sei se você sabe. não, não Ele, sabia. ele é super bem casado, casado É, há anos, super bem casado. E por conta dessas coisas, assim, que eu consegui pegar o horário dele no mapa, mas deu um trabalhão, assim, foi uma tarde toda, desde ontem eu estou pesquisando, olhando, procurando, mas consegui chegar no horário e consegui fazer o mapa dele, sim. uhum, tá bom. Então você quer começar falando aí o que que você Vou começar a viu? falar. Eu vou começar. Eu poderia começar assim, quando quando a gente olha o mapa astral, é como se ele tivesse 12 pedaços de pizza. Fosse uma pizza grande da Pizza Hut, 12 pedaços, Sei. né? E cada pedaço fala de um aspecto da vida, ou sobre dinheiro, ou sobre morte e renascimento, ou sobre a família. O dele, incrível, tem um stellium, que a gente chama na astrologia,
na casa 10, que é a casa da profissão. Então, assim, ele querendo ou não, ele ia se destacar profissionalmente de alguma forma, porque assim, ele tem Júpiter na casa 10, tem Mercúrio, né, que é aquele falador que fala, que conversa, que dá palestra, ele consegue, assim, eu vi vídeos dele, multidões, assim, o pessoal chega a pagar R$ 5.000 numa palestra dele, para assistir uma palestra dele, Uau. porque ele foi bem persuasivo, ele é bem uma pessoa bem, ele é teimoso mesmo, ele vence pelo cansaço, persistente, e ele consegue, é uma pessoa bem inteligente. E aí ele tem Sol na 10, Mercúrio na 10, Júpiter na 10 e o Nodo Norte, que a gente chama na 10 também. Tudo lá, tudo no trabalho, tudo no destaque, o destaque da vida dele realmente é o trabalho. Então, independente da profissão que ele seguisse, ele ia ter destaque profissionalmente. Ele ia ter destaque profissional. Não necessariamente sobre dinheiro, sabe? Porque assim, a casa dele do dinheiro não tem nada, assim, até vazia. Mas aí ele tem o leão na casa 2, né, que fala sobre o dinheiro. E esse leão na casa 2 também fala que se ele não fizesse o que ele faz hoje, ele poderia trabalhar, por exemplo, com produtos de beleza ou com a imagem dele para vender beleza. E realmente ele é bem preocupado com a imagem dele, né? Acho que ele é até triatleta ou alguma coisa assim, ele é bem preocupado com a saúde. E, assim, são aspectos que estão no mapa dele, que eu acabei fazendo o mapa primeiro, que eu gosto desses desafios, né? De fazer o mapa e depois conhecer a pessoa, porque eu realmente não... Eu só conhecia ele por meme, eu não sabia nada dele. Né? Então, eu peguei, assim... A primeira coisa que eu peguei no mapa foi um Plutão na casa 5, que fala justamente, assim, sobre ele ter problema com o pai. Né? Eu vi algumas coisas depois ele falando do pai, da mãe, que eles, o pai era funcionário público, a mãe era costureira ou faxineira, não lembro, e que eram pessoas simples e que ele saiu do nada e ele cresceu. E realmente foi um crescimento assim, né, de não ter dinheiro para pagar advogado em 2010. Em 2013 começou a ficar rico e hoje ele é um bilionário. É, né? Bem, Como que muda, né? muita sorte, né? Muita sorte ele teve, né? Então, assim, aí eu peguei esse probleminha com o pai, provavelmente com alcoolismo ou alguma coisa assim, porque tá entre a casa 4 e 5. Então, aí a gente já pega alguma coisa de pai alcoólatra ou alguma figura masculina, às vezes não um pai, mas um padrasto, ou alguém que tinha problema de alcoolismo dentro de casa, tá? Então, eu já peguei isso de cara. Às vezes, eu tenho esse hábito de já olhar, detectar os problemas para poder já passar para a pessoa, quando eu vejo o mapa. E o dele, assim, eu bati o olho. Aí tinha um Netuno na casa 7. A casa 7 fala sobre o outro da relação, o casamento. E aí tinha Netuno. Eu falei assim, ué, será que ele não é bem casado? Mas esse Netuno, ele está em exaltação, né, em 7 graus, que a gente fala, então, que é um asteroide que se encontra lá junto com Netuno, que chama Lancelot, né? Essa é novidade aqui. E esse asteroide fala sobre cumplicidade, sobre lealdade. Então, assim, ele acho que jamais trairia a mulher. Acho que travou. Não, travou não. Não? Não. Aí que fala sobre lealdade, sobre... Então, assim, acho que com a mulher ele é uma pessoa muito correta, assim, muito... Leva o casamento muito a sério. Acho que não é à toa que ele tem 4 filhos, 4 crianças. Hoje em dia, eu tenho 3, eu já me acho louca, 4... É, não é fácil. Não, completamente, né? E assim, que mais que eu poderia falar sobre ele? Ele sabe ele tem um Saturno na casa 6 que fala sobre possíveis problemas de saúde, né? Então, eu acho que ele sabe ou de alguma doença hereditária, tipo alguma coisa que vem já de família, e isso preocupa ele bastante, então ele fica muito preocupado com a saúde, ele tem esse Saturno na casa 6,
que fala sobre esse cuidado com a saúde que acaba ficando exagerado. E eu percebi que ele é bem atlético, assim, que ele deve, e hoje mesmo que eu soube que ele faz alguma coisa assim que é tipo desafiador, aquele tipo Iron Man, eu não sei se é esse, mas é alguma coisa parecida com isso, de desafios mesmo. E ele, aliás, cada dia que passa, ele quer mais um desafio novo. Ele sabe de. Ele tem um Saturno na casa 6 que fala sobre possíveis problemas de saúde, né? Então, eu acho que ele sabe ou de alguma doença hereditária, tipo alguma coisa que vem já de família, e isso preocupa ele bastante, então ele fica muito preocupado com a saúde. Ele tem esse Saturno na casa 6 que fala sobre esse cuidado com a saúde que acaba ficando exagerado, e eu percebi que ele é bem atlético, assim, que ele deve, e hoje mesmo que eu soube que ele faz alguma coisa assim que é tipo desafiador, aquele tipo Iron Man, eu não sei se é esse, mas é alguma coisa parecida com isso, de desafios mesmo. E ele, aliás, cada dia que passa, ele quer mais um desafio novo. Ele está sempre procurando isso na vida dele. E que eu vi, né, eu procurei todas as profissões possíveis. Ele tem um ascendente em Gêmeos. Ascendente em Gêmeos, geralmente a pessoa acaba virando professor, ou dando aula, ou dando palestra. Não tem jeito que esse Mercúrio na 10, então eu não vejo nada diferente além do microfone na mão dele. Tá. Ele poderia fugir, vamos supor que ele fosse trabalhar com hotelaria. Ele ia acabar ensinando o pessoal do hotel como que funciona, de tanto que ele gosta do que ele faz e ele acaba ensinando as pessoas, né? Ele, na verdade, o sonho dele, eu acredito que era ou trabalhar para a polícia, ou ser juiz, ou alguma coisa assim, né? Tanto que ele é bacharel em direito, ele realmente não tem isso no mapa dele. Eu acho que ele foi fazer de tipo assim: eu vou ficar rico, então eu vou fazer, porque ele é muito impulsivo. Não tem mapa, não tem direito tanto, não tem nada de direito assim. Tem mapa que a gente pega, eu já olho para a pessoa e falo: "Você é advogada, né? Você é advogado, né?" A pessoa fala: "Eu sou." Que eu pego na hora. Ele não tem nada, ele não tem nenhum ponto de direito no. E ele foi fazer direito, achei engraçado, mas no fim ele não passou na OAB, ele não conseguiu fazer a OAB, e aí ele foi para o lado do empreendimento, ele foi trabalhar, acho que em alguma empresa de telefonia, telecomunicação, e lá ele se especializou e acabou crescendo nessa empresa, e começou a palestrar e cresceu na internet, e hoje ele é o Pablo Marçal, que é uma pessoa super inteligente. Ele está sempre fazendo novos empreendimentos, e o negócio dele é fazer sociedade, né? Ele tem aqui um aspecto muito bom, que é essa lealdade na sociedade. Ele não é uma pessoa que vai passar a perna em sócio ou fazer alguma coisa assim. Tem a Lua na casa 7 também, que fala sobre sociedade, e ele tem muitas empresas no nome dele, e ele faz parte de muitas. O que dá muito certo para ele como empreendedor, só que tem umas ambiguidades, né? Porque quando uma pessoa é muito empreendedora e tem muitas empresas, será que é um benefício a pessoa entrar para a política ou vai ser um benefício só para ele, né? Então, assim, ser político, estar na política, era como. Eu acho que ele já superou todos os desafios da vida dele que ele queria. Um era ser pai, ele foi, casar bem, ele foi, se brilhar no trabalho, né? E um dos desafios dele para fechar com chave de ouro é começar a entrar na política, porque se ele conseguir entrar como prefeito, ele não vai parar por aí. Vai continuar, então. Vai continuar, porque ele é uma pessoa que sempre vai se desafiar, sempre. E aí ele tem influências muito femininas na vida dele, que ele tem essa lua na casa 7. Eu nem diria que é só a mulher dele deve dar muito apoio para ele,
influência dela, mas eu falo assim sobre alguém da infância, porque essa lua é muito forte na casa dele, é o grau 26, e é como se fosse uma mãe, ou a irmã, ou a avó, mulheres influentes. Então, assim, ele não teve influência de um homem, tá? Foi de mulheres que foram encorajando ele. E geralmente, quando uma pessoa é encorajada por mulheres, elas são boas nisso, né? De falar, você pode tudo, você consegue tudo, você é o cara, você começa a dar esse incentivo, e isso foi muito bom para ele, tá? Ele deve tratar a mãe como uma rainha. A mãe dele deve ser tratada igual uma princesa, ele deve dar muito valor para a mãe. E, bom, se eu pudesse dar um conselho para ele, briga com o pai, com a mãe, eu acho que ele teve problema com o pai. Eu acho não, tenho certeza que pelo mapa astral o problema dele maior foi com o pai, desafio com o pai, que deixe para lá que isso não vai mudar a vida dele, não. Mas que ele nasceu para ter dinheiro, ele nasceu, ele é muito inteligente, e ele sempre, por mais que se ele entre para a prefeitura, para a política, ele sempre vai acabar dando aula, que o negócio dele é gogó, é falar. É. Não tem conversa, não tem muita conversa, não. E que mais que eu tinha anotado? Aí eu tinha anotado sobre a revolução solar dele. Que aí a revolução, né? Aí eu fiz todo o mapa. Claro, eu queria deixar claro aqui para o pessoal que é assim, aqui no André, eu dou só uma pitadinha Quem já fez mapa comigo sabe. Eu falo sobre todas as áreas da pessoa, sobre tudo. Aqui eu dou um apanhado, porque Um senão a resumo, gente né? teria... É. É um resumo de como é a pessoa. E assim, não, é muito básico. Então, o que vocês estão vendo aqui é só um temperinho aqui do Quando que eu você sei. fica, você vai fazer o mapa da pessoa, você faz a chamada de vídeo, você fica uns 40 minutos a 1 hora com a pessoa, né? Ai, Explicando, né? dependendo de como a gente pega o mapa, acaba ficando um pouquinho mais. Eu até me programo, às vezes, para ficar um pouquinho mais. Porque Uhum. realmente às vezes tem coisas que eu vou falando, né? Eu falo pouco. Mas assim, eu costumo falar tudo e eu gosto que as pessoas tiram as dúvidas, né? Uhum. Então vai perguntando, vai tirando as dúvidas e eu vou tirando com a pessoa, porque é complicado, né? Mapa astral É. bem assim que eu estudei mais de 5 anos, né? São muitas coisas, né? Nossa, muito tempo então de E tudo, né? muito tempo de estudo, Uhum. muito tempo. Estudei pelo menos 5 anos, fora as curiosidades, as coisas, né? Pelo menos 5 Uhum. anos. Então, a gente estuda tudo, a gente vê muitas coisas. Algumas coisas eu deixo de lado, porque eu acho que não tem importância, né? Cada astrólogo vai julgar desse jeito. E aí, eu acabei fazendo a revolução solar. O que é a revolução solar? A gente sabe sobre o ano da pessoa. E aí, eu tive que fazer outra pesquisa para saber onde ele passou o aniversário, né? Eu descobri que ele passou em São Paulo e ele fez até um evento aqui em São Paulo, que ele participou. Ah. E esse evento era um evento de aniversário e tipo uma comemoração, porque foi ali que ele falou que ele ia se candidatar a prefeito. E, assim, para quem gosta dele, tá com um prato cheio, porque na Revolução Solar ele tá com Plutão grau 2, que é um Plutão muito bem aspectado, na casa 8, que fala além do dinheiro do poder. Então, assim, tem grandes chances dele ganhar as eleições, dele virar o jogo, na verdade. Entendi. Aí, o que ele vai ter que parar, né? Que aí, na casa 4, tem a roda da fortuna, que aí, no caso, essa roda da fortuna que eu olhei como um asteroide, não como a realização dele, que ele vai ter que parar com algumas coisas que ele anda fazendo, tipo provocações e essas coisas, porque talvez ele esteja mexendo com gente que ele não deva. Entende? Entendi. Entendeu? Gente que tem costa aqui em Rio Claro a gente fala costa larga. Gente que tem Costa costa larga. quente, eu já ouvi falar, Costa tem, quente. depende do lugar. É gente que tem costa quente.
Aham. Então, assim, ele tem que tomar muito cuidado, porque como ele tem esse fogo, né? A gente, no elemento fogo, na alquimia, é o que dá um impulso para a gente, é o que dá. E quando ele está equilibrado, quando ele está sim, na pontuação 5, tá beleza, a pessoa está conquistando, está fazendo. O dele é demais. Então, assim, ele se exalta, e ele não é uma pessoa que ele vai aceitar alguém falando, cara, não faz isso. Sabe aquele amigo que você olha, ele tá assim? Hum, Ele não escuta esse amigo. Ele não faz, ele escuta. faz. Ele quer Uhum. jogar a carteira de trabalho lá no rapaz, ele joga. Nossa. E é mais ou menos assim.